Tem outros que colocam que é século XVII, porque essas datas correspondem ao surgimento dos princípios básicos daquilo que vai se transformar após as revoluções burguesas no Estado burguês. Mas o nascimento do Estado burguês está no bojo de desenvolvimento e desagregação da sociedade feudal. Tá? Daí essas duas datas. O Aes preferiu essa data de século XIII. Por que data de século XIII? Aqui corresponde a 1256, se não me engano, da chamada Carta Magna. Posso estar assim equivocado na data, é 1200 e pouco, tá? A Carta Magna, inglesa, que segundo eles, a legislação inglesa é tão tradicional que é originária da Carta Magna. Né? Então eles consideram que a Carta Magna é fundadora do Estado inglês. Por quê? Pela primeira vez se entendeu que esse conjunto de instituições que exerce o governo, que inclui as forças armadas, funcionalismo público, etc., que controla e administra a nação, um país que considera soberano, com a estrutura própria e politicamente organizada, surgiu dessa Carta Magna. O que foi a Carta Magna? Eu vou usar essa palavra pacto e acordo, porque eu vou desenvolver ela mais na frente, vou retomar, que havia um conjunto de contradições entre as classes dominantes. Entre o que exercia o papel central de rei, que concentrava a maior parte do poder, a nobreza, a média nobreza, a pequena nobreza, não é? E nobreza não significa, e não é sinônimo de ter riqueza, tá? Nesse processo histórico aí, nobreza, às vezes, o nobre tinha uma série de direitos, que era dada pela origem e pela posição de classe, mas não conseguia sobreviver. Então essa história é muito interessante, né? Então veja, não está associado aqui, no caso da sociedade feudal, a relação, posição de classe necessariamente com riqueza. Tá? Uma parte sim, uma parte da nobreza acumula muita riqueza, fortunas, grandes fortunas. Mas, dado a reprodução da espécie, que atinge também a nobreza, vai reproduzindo vários daqueles que são excluídos do acesso a essa riqueza, que é transmitida por primogênito, a todo o processo de sucessão, não é? De concentração do poder. Isso faz com que haja, dentro da própria nobreza, setores e segmentos, que a gente chamaria de médias e pequena nobreza, que têm condições de sobrevivências muito difíceis, não conseguem sobreviver com muita facilidade. Não é? E esses setores, excluídos do controle da riqueza, são a maioria. E são aqueles que fornecem a base principal para os exércitos, para as forças armadas, para manter o domínio e a exploração de classe. Porque os camponeses são substituíveis, né? Só que eles vão para a frente de batalha e morrem. Não é? Mas aqueles que dirigem, que elaboram, que sistematizam, são nobreza. Não é? Então, pelos interesses conflitantes que tem, entra aí também os interesses da igreja, no caso, a igreja cristã, que nesse período era católica, não é? Dos mercadores que estavam surgindo os comerciantes, os mercadores que acumulam verdadeiras fortunas. Então, nesses interesses contraditórios, né, com base no privilégio e num sistema absolutista, né, pressionam o rei para que ele faça concessões e estabeleça princípios escritos que assegurem direitos para a igreja, para a pequena e média nobreza, né, que está em torno da propriedade privada, de como exercer o domínio e a gestão da propriedade privada. Então, esse acordo dá origem a um documento. Ele é resultante de um pacto, de um acordo,
que dá origem a um documento que é chamado Carta Magna. Então, segundo essa compreensão, o surgimento, os princípios básicos do Estado burguês, que é o primeiro documento que é resultante de um contrato de acordo assinado, que é respeitado mais ou menos, etc., etc., que vai levar à Revolução Burguesa na Inglaterra, tá? Mas naquele momento histórico as classes dominantes encontraram uma solução, tá? E que no fundamental era certa repartição do poder. O poder não era tão absoluto no rei, Carta Magna. Então estaria aí a origem do Estado burguês. Outros entendem que o Estado burguês, na configuração conforme nós entendemos hoje, é resultado das revoluções burguesas. A primeira dela é a Revolução Inglesa, que ocorre em 1640, 1788, 89. Então, século XVII. Então, vocês podem encontrar autores que têm essa data, século XIII ou século XVII. Tá? Então, o que é o Estado? É esse conjunto de instituições que exerce o governo. Tá? Para exercer o governo, ele tem que ter um aparato de funcionários, de pessoas que colocam isso em prática. Tá? Que é o funcionalismo público, ou servidores públicos, conforme diz a Constituição hoje. Tá? Que tem civil e militar. Tá? Esse Estado, ele pode ter um caráter confederativo ou federativo. A ideia de um Estado com caráter confederativo foi derrotada historicamente, a primeira tentativa de experiência, na Guerra Civil Norte-Americana, né? Na elaboração da Constituição norte-americana, dos Estados Unidos da América do Norte, né? Norte-americano também tem o canadense e o mexicano, né? Então, a partir logo depois da independência, se travou um debate. Porque antes, no sistema colonial, eram 13 colônias. 13 colônias que tinham mais contato com a metrópole, com a Inglaterra, do que entre si. Então, era voltado para a exploração colonial. Com o motivo lá, independência, etc., etc., tinha que organizar um Estado, a forma de controle do poder. E aí surgiu um debate, Estado confederativo ou federativo. Então vem daqui a origem, né, da influência nossa. Né? O Estado confederativo, e vou ser bem rápido, se aí vocês quiserem uma explicação maior, detalhar mais, vocês perguntam, tá, por favor, que eu vou agora acelerar porque estou com a faca aqui no pescoço. Tá? Então esse caráter confederativo seria um ajuntamento dessas 13 colônias, com acordo entre si, algumas partes conjuntas, comuns, porém com autonomia plena. Chegou-se inclusive a inventar todo um sistema econômico de moeda própria, etc., etc. Porém, no debate e na consulta que se fez, no debate, a consulta da população, se optou pelo Estado federativo. O que é o Estado federativo? É ter um Estado centralizado, permitindo certa autonomia às províncias, a união, né? Então vou utilizar o termo aqui, porque nossa atual confusão aqui entre nós, entre Estado e Estado, né? Estados, né? Estado brasileiro, Estado de São Paulo, Estado de Goiás. Então, a união centralizada, porém com certa autonomia e direitos para os estados, ou seja, províncias. Que no caso do sistema americano vai até o município. Né? E aí, como vem da tradição, o processo eleitoral, a consulta, da representação, e que vem tudo isso aí, né? Que é a experiência norte-americana. Né? Então, essa ideia do Estado confederativo ou federativo tem essa margem, essa fundamentação histórica. E predomina o federativo. Que chega ao Brasil, o Brasil é federativo. Porém, essa ideia confederativa vai ser retomada com formas diferenciadas mais recentemente, tá? Então, o Estado ele é organizado, seja sob a forma de confederação ou principalmente federação, organizado política, social e juridicamente, ocupa um território definido, normalmente onde a lei máxima é a Constituição. Essa Constituição deve ser escrita, né, para que não possa ter muita margem de interpretação,
em que pese ter, né, tá, o Luiz colocou ontem aqui a questão da jurisprudência, mas essa ideia básica, né? A Constituição dirigida por um governo que possui soberania, ou seja, ele é dotado do nosso direito, da nossa liberdade de participar e decidir. Ele fala em nosso nome, ele é detentor, o governo é detentor da nossa soberania. Nós abrimos mão de falar, de reivindicar diretamente e outorgamos para o governo, que tem os seus níveis, né? Essa soberania ela é reconhecida internamente, porque é resultado de um pacto, do acordo, nós devemos concordar com isso, porque ele nos representa, esse representante nos representa, né? Interna e externamente nas relações internacionais. Ou seja, o Estado, que é isso que está colocado, ele tem funções internas e externamente nas relações internacionais. Tá? Seja para guerra, seja para tratado, seja para acordo com outros Estados. Mas segundo a experiência ainda predominante é do Estado nacional. Daí as reivindicações, o debate todo, o desenvolvimento nacional, né? Tudo isso em cima dessa ideia, do Estado-nação, né? Que é nesse espaço, etc, etc. Né? Então o Estado, segundo a compreensão dominante, né? E de fato, se a gente for ver, é também isso, né? É responsável pela organização e pelo controle social. E aqui eu citando um famoso, né, pensador aqui burguês, liberal, que é o Max Weber, ele diz que o Estado é o monopólio da violência legítima, porque representa a nossa vontade, e é legal, porque é atribuído, estabelecido através de leis, de constituição de leis escritas. No caso da democracia, Estado democrático de direito, se você discorda que o fulano de tal não está respeitando as leis, que é resultante do pacto, você vai e reclama. Onde você reclama? Há uma instância do Estado, do poder, que vai decidir quem tem direito e quem não tem. Não é isso? Então, esse é o sistema representativo. Né? No fundamental, creio que essa definição do Weber é importantíssima e chama atenção, porque ela diz que o Estado é esse monopólio da violência legítima e legal, voltado para a coerção e repressão, ou seja, o Estado é um conjunto, constitui um aparelho repressivo conservador. Eu volto a insistir nisso, que esse é um grande nó que nós temos que pensar, né, para construir um tipo de sociedade um pouco diferente.